Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Capital, cujo nome é A Mercadoria. Vou compartilhar o texto para vocês, o slide para vocês acompanharem. Bom, pessoal, nós fizemos uma breve apresentação para vocês, né, no dia 10/8, fazendo uma introdução geral sobre o Marx, sobre a vida e a obra do autor, né? Então, hoje a gente já vai começar direto a falar do conteúdo do capítulo 1, tá? Qual que é o objetivo do capítulo 1 do Capital? O Marx quer, nesse capítulo, apresentar a teoria do valor-trabalho, que ele herda dos economistas clássicos, mas que ele aprofunda em alguns aspectos. Então, para a gente entender a teoria do valor-trabalho do Marx, a gente precisa entender alguns conceitos, são esses daqui que estão na tela, né? Precisamos compreender o que é mercadoria, né? Em que contexto que ela surge, o que caracteriza um produto como sendo uma mercadoria. Então, portanto, a gente precisa entender o que é valor de uso e o que é valor. Em seguida, a gente vai entender como é que o Marx aprofundou a teoria do valor-trabalho dele, identificando esses elementos aqui que tem que caracterizar o valor, né? Que é a substância, a medida e a forma. Bom, o que é uma mercadoria, pessoal? A mercadoria, ela é produto do trabalho humano, ele é o resultado do trabalho humano, né? Mas ela existiu desde sempre? Não, ela não existiu desde sempre. A mercadoria, ela passa a existir com as sociedades de classe, com as primeiras sociedades mercantis. Então, significa dizer que em sociedades tradicionais, ou as ditas sociedades primitivas, né, essa noção de mercadoria não existia. E a gente vai explicar por quê. Porque a mercadoria é um objeto, necessariamente tem que ser resultado do trabalho humano, capaz de satisfazer necessidades humanas e produzido com o intuito da troca, né? Se você produz um produto qualquer que você não tem a intenção de comercializá-lo, de realizar a troca desse produto, você produz ele com a intenção do seu consumo próprio, então ele não é uma mercadoria. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que faz um pão em casa para sua família comer. Aquele pão é resultado do trabalho humano, é útil, né? É capaz de satisfazer uma necessidade humana, porém, ele não foi produzido com o intuito da troca, portanto, ele não é uma mercadoria, ele é um produto. Então, a mercadoria, ela surge lá com as primeiras sociedades de classe, né? Sociedade escravista antiga, lá, Império Romano, enfim, e vai lentamente se difundindo ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas. Então, em outros modos de produção, a mercadoria já existia, mas ela nunca foi uma forma generalizada do produto do trabalho humano. É só no capitalismo que a mercadoria, que o produto do trabalho humano se generaliza na forma da mercadoria. Então, para ser mercadoria, necessariamente precisa ter dois fatores, que é possuir valor de uso e possuir valor, né? Nós já vamos ver exatamente o que é valor. E ser produzido com o intuito da troca. Então, o que é valor de uso, pessoal? Valor de uso também é um conceito que não é uma criação do Marx, né? Ele herda também dos economistas clássicos, embora com as suas especificidades, né? Vocês vão poder ver isso na disciplina de História do Pensamento Econômico. Então, o valor de uso na teoria do Marx é a capacidade que as mercadorias, que os produtos, né? Portanto, as mercadorias, têm de satisfazer necessidades humanas. A gente pode dizer que a capacidade dela ser útil, mas cuidado para vocês não misturarem essa palavra útil com a utilidade lá da teoria neoclássica, tá? Aqui o sentido é mais qualitativo, por assim dizer, porque envolve outros aspectos na determinação dessa utilidade que não só a utilidade subjetiva de um indivíduo, tá? Portanto, o valor de uso, ele não é algo intrínseco à mercadoria e nem também algo apenas que emana de um único indivíduo. O valor de uso é algo produzido histórico e socialmente dentro de uma sociedade. Então, o Marx dá um exemplo do ímã, que é bastante interessante. O ímã é um produto do trabalho humano, né? Que começa a ter uma certa utilidade, que começa a satisfazer uma certa necessidade humana a partir da descoberta da polaridade magnética. Antes disso, ele não tinha utilidade. Então, um fator histórico levou esse produto a se tornar a ter essa característica importante da mercadoria, que é ter valor de uso.
O mesmo a gente pode dizer do calçado, né? Em sociedades indígenas, por exemplo, indígenas bem originais, né, por assim dizer, que esses indivíduos não usam calçado, não têm esse hábito, então, portanto, um hábito social, um fator social, o calçado não vai ter valor de uso, né? Portanto, ele não tem esse componente que caracteriza uma mercadoria. Os valores de uso são, portanto, qualitativamente e quantitativamente diferentes entre si, né? Eles vão ter utilidades que são diferentes, eles vão ter essa capacidade de satisfazer necessidades humanas que é muito diferente de um produto para o outro, né? E também são resultados de quantidades de trabalho diferentes, a depender do tipo do produto produzido. Já a categoria valor também não é uma invenção do Marx, ele herda também dos economistas clássicos, né? A teoria do valor, teoria do valor-trabalho dos economistas clássicos, e já haviam apontado o fato de que o valor das mercadorias deve ser determinado pela quantidade de trabalho contida nessas mercadorias, ou seja, a quantidade de trabalho que foi necessária despender para produzir aquela determinada mercadoria. O Marx compartilha dessa ideia geral, né, de que o trabalho é o determinante do valor, mas ele avança nessa explicação para poder responder alguns questionamentos dele mesmo, né, na medida em que ele foi se debruçando sobre o tema. Então, no capítulo 1, o que ele vai fazer é apresentar 3 conceitos, né, que são a substância do valor, a medida do valor e a forma do valor, que produzem um aprofundamento da teoria do valor-trabalho em relação ao que os economistas clássicos apresentaram. O que seria a substância do valor? Bom, o Marx, ao se deparar com o tema, né, ele percebeu que o valor de uso não pode ser o elemento que explica como que 2 mercadorias podem ser trocadas num ato de compra e venda, né? Só pelo valor de uso, eu não consigo dizer por que um computador vale, sei lá, tantas cadeiras. Só observando o valor de uso de ambas as mercadorias, a gente não consegue entender como é que a relação quantitativa se estabeleceu entre essas mercadorias. Então, para que 2 mercadorias possam ser trocadas, uma pela outra, elas precisam ter algo em comum. É esse algo em comum que pode ter numa certa quantidade numa determinada mercadoria e vai ter numa outra quantidade na outra mercadoria, de modo que elas se equivalham no ato da troca. Então, um computador, por exemplo, poderia demorar 10 horas para ser produzido, então eu vou trocar por uma outra mercadoria que também demorou 10 horas para ser produzida, certo? Então, o que o Marx está procurando, que os economistas clássicos já apontaram que é o trabalho, mas ele está se perguntando como é que esse trabalho pode ser algo homogêneo e comum a todas as mercadorias. Portanto, ele está se perguntando qual é efetivamente a substância do valor. Como que o trabalho pode efetivamente ser a substância do valor? Como que a gente pode enxergar no trabalho um elemento comum a todas as mercadorias, né? Essa é a grande pergunta que ele está fazendo. Então, ele fala o seguinte, olha, o determinante do valor não pode ser uma propriedade física, química, geométrica daquele determinado objeto. Porque se isso fosse verdadeiro, né, eu trocaria um objeto quadrado só por outros objetos quadrados, ou, enfim, com características físico-químicas semelhantes. Então, o Marx chama atenção para o fato de que o elemento comum que deve existir em todas as mercadorias, que garante que essas mercadorias se relacionem numa relação de troca, tem que ser um elemento de caráter social, né? E o trabalho humano é um elemento de caráter social. Então, até aí, a análise do Marx estava de acordo com a análise dos economistas clássicos. Mas na explicação dos economistas clássicos não fica muito claro como é possível para o trabalho humano ser esse algo homogêneo, esse algo comum entre as mercadorias? Porque os clássicos não aprofundaram essa discussão, né? Como que é possível que o trabalho do pedreiro, o resultado do trabalho do pedreiro, possa ser trocado com o resultado do trabalho do cabeleireiro? Sendo que o trabalho do pedreiro e o trabalho do cabeleireiro são atividades tão diferentes, né? Tão contendo características tão diferenciadas. Então, para superar isso, o Marx se dá conta de que ele precisa analisar o trabalho na sua totalidade, né? O trabalho humano, na sua totalidade, ele é a unidade de 2
duas óticas diferentes, né? Você pode analisar o trabalho pela sua ótica concreta, de como ele é desenvolvido, e você pode analisar o trabalho humano pela sua ótica abstrata. Então, esses dois conceitos que nós vamos ver agora, o conceito de trabalho concreto e de trabalho abstrato, são bem importantes para a gente entender como que o Marx aprofunda na teoria do valor-trabalho dos economistas clássicos a questão da substância, do que efetivamente é a substância do valor. Então, o trabalho concreto o Marx chama ele também de trabalho útil, né? É a dimensão do trabalho humano que se diferencia de acordo com cada atividade produtiva. Então, por exemplo, o trabalho do pedreiro tem características muito específicas, né? O pedreiro trabalha com determinado tipo de roupa, com determinados instrumentos de trabalho, com determinados equipamentos de proteção individual, num determinado ambiente de trabalho, que é bem sui generis, e tem um resultado do seu trabalho, que é, por exemplo, a construção de uma casa. O trabalho do padeiro é totalmente diferente. Maneja outros objetos de trabalho, enquanto o pedreiro maneja o cimento e os tijolos, o padeiro maneja a farinha e os ovos. O padeiro trabalha com equipamentos de proteção diferentes, com instrumentos diferentes, dentro de um ambiente de trabalho diferente. Então, essa forma de trabalhar com todas essas características, isso daí o Marx chama de trabalho concreto, né? E o resultado do trabalho concreto são os valores de uso produzidos. Já o trabalho abstrato, o que é o trabalho abstrato, né, pessoal? Para a gente entender, a gente precisa partir da ideia do que é abstrair, né? Abstrair nada mais é do que retirar. Você vai te retirando características que não são essenciais, até que você chegue na essência daquilo que você quer analisar. Então, é isso que o Marx está fazendo. Ele está partindo do trabalho concreto e está abstraindo todas as características que não são essenciais do trabalho para que ele chegue efetivamente na natureza do trabalho humano. O que é o trabalho humano se eu abstrair todas as suas características diferenciadoras? Então, é isso que ele está fazendo. Ao abstrair o fato de que pedreiro e padeiro manejam objetos diferentes, utilizam instrumentos de trabalho diferentes, vestem roupas diferentes, trabalham em ambientes diferentes. Vamos abstrair tudo isso. O que sobra? O Marx vai dizer assim, o que sobra é mero dispêndio de força de trabalho humano no seu sentido fisiológico. Tem uma passagem que ele fala que o que sobra é mero dispêndio de nervos e músculos. Isso ele chama de trabalho abstrato. Então, o trabalho abstrato é o que sobra do trabalho concreto ao abstrairmos todas as características diferenciadoras entre essas atividades laborais, né? O Marx chama de trabalho abstrato de trabalho humano igual, ou às vezes ele chama também de gelatina de trabalho humano indiferenciado, porque é justamente aquilo que é absolutamente comum a qualquer tipo de atividade, que é o dispêndio fisiológico da força de trabalho humana, né? Que é o dispêndio de músculos e cérebro, e nervos, né? Cérebro. Então, veja, mesmo que você analise um trabalhador intelectual trabalhando e um trabalhador manual trabalhando, ambos despendem força de trabalho humana no sentido fisiológico. Ambos despendem, em algum grau, nervos e músculos. Então, é isso que o Marx chama de trabalho abstrato, né? O trabalho abstrato é esse dispêndio de força de trabalho humana indiferenciada. Uma coisa importante de ser ressaltada aqui é que as categorias trabalho abstrato e trabalho concreto não são dois tipos diferentes de trabalho, não. Eles são a unidade, eles são dois elementos que, ao serem unidos, produzem o que a gente conhece como trabalho humano. Então, o trabalho humano é a unidade entre esses dois elementos. São duas óticas diferentes de uma mesma coisa, que é o trabalho humano. Essa passagem do Marx ela é bem interessante para a gente ressaltar isso. Ele fala assim, de um lado, todo trabalho é dispêndio de força de trabalho humana, no sentido fisiológico, e é nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato que ele constitui o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é um dispêndio de mercadoria, de força de trabalho humana em determinada forma, com um determinado objetivo, e é nessa qualidade de trabalho concreto útil que produz valores de uso. Então, vejam, o trabalho humano, por um lado, pode ser enxergado as suas características diferenciadoras e, por outro, se abstrairmos essas características diferenciadoras, chegamos ao mero dispêndio de força humana no seu sentido fisiológico.
Então, a substância do valor, a gente pode defini-la como segue, né? O trabalho, a substância do valor é, portanto, o trabalho abstrato que permite colocar diferentes valores de uso dentro de uma relação de troca, porque somente o trabalho abstrato é a característica comum a todas as mercadorias. Então, essa foi a primeira característica que o Marx aprofunda na sua teoria do valor-trabalho em relação aos clássicos. A segunda é em relação à investigação sobre como se mede o valor, qual é a medida do valor. E o Marx traz um novo conceito para a gente, que é o conceito de tempo de trabalho socialmente necessário. Ele vai dizer assim, o valor se mede pelas horas gastas para produzir uma mercadoria. Acontece que essa mercadoria pode ser produzida num contexto tecnológico bastante desenvolvido ou num contexto tecnológico inferior. Ela pode ser desenvolvida por um trabalhador bastante habilidoso ou por um trabalhador menos habilidoso. E ela pode ser desenvolvida num ambiente de trabalho cujo trabalho é bastante intenso ou num ambiente de trabalho cujo trabalho é mais relaxado. Então, por isso que o Marx criou esse conceito de tempo de trabalho socialmente necessário, para que a gente entenda que a medida do valor, ela acaba sendo feita socialmente, considerando sempre as condições médias e totalmente difundidas, tanto da tecnologia, da ciência e da tecnologia, quanto da habilidade, quanto da intensidade do trabalho. Então, ele diz assim, o tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso nas condições dadas de produção socialmente normais e com o grau social médio e habilidade de habilidade e de intensidade do trabalho. Então, acho que poderia dizer que o conceito de tempo de trabalho socialmente necessário, ele tem três características importantes, né? Primeiro, a gente tem que levar em consideração o grau médio de desenvolvimento da ciência e da técnica. Depois a gente tem que levar em consideração o grau médio de habilidade dos trabalhadores e o grau médio da intensidade aplicada ao trabalho em determinado processo produtivo. Essas três características, elas produzem uma eficiência média, e, portanto, é essa eficiência média aí que vai estar por trás do tempo de trabalho socialmente necessário. Então, uma coisa importante que a gente tem que sempre gravar, pessoal, é o seguinte, na teoria do Marx, né, o valor é sempre tempo de trabalho, eu poderia colocar entre parênteses, abstrato, socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Então, como se determina o valor de uma mercadoria? Se determina medindo o tempo de trabalho socialmente necessário que foi despendido para produzir aquela mercadoria. Então, o socialmente necessário, ele contempla esses três aspectos, o grau médio do desenvolvimento da ciência e da técnica, da habilidade do trabalho e da intensidade do trabalho. Vocês vão observar na leitura do capítulo que o Marx às vezes utiliza a terminologia valor e a terminologia valor de troca. A gente poderia tomar eles como sinônimo, mas tem uma diferença importante aí no valor de troca, que o valor de troca é algo que acontece somente no ato da troca, né? O Marx vai dizer que o valor de troca, ele não é algo casual, ele não é uma relação puramente quantitativa intrínseca à mercadoria, né? O valor de troca, ele é o modo de expressão, ou seja, é a forma de manifestação de algo externo às mercadorias, mas que as reduz à mesma unidade, portanto, o valor, né? Então, a gente pode dizer que o valor de troca é a expressão do valor das mercadorias. Então, valor é uma categoria mais, vamos dizer assim, mais abstrata. E valor de troca seria uma categoria mais relacionada ao ato de troca em si, tá? Então, o valor de troca é essa expressão do valor das mercadorias. Finalmente, a gente chega na terceira característica que o Marx aprofundou em relação aos clássicos, que é falar um pouco sobre a forma do valor. Qual é a forma física que o valor assume? Porque, afinal de contas, a gente não enxerga, ao olhar uma mercadoria, a quantidade de trabalho que tem nela. Nós não conseguimos enxergar isso. Então, como é que ele se manifesta? Como é que o valor se manifesta aos nossos olhos, por assim dizer, né? O Marx vai dizer que o valor se manifesta na forma dinheiro, né? Então, categoria dinheiro a gente conhece bastante, a gente já ouviu falar muito dessa categoria dinheiro, mas na teoria econômica, às vezes ela se confunde com outro conceito com outro termo, na verdade, que é o termo moeda.
Então, tome muito cuidado que na teoria do Marx, dinheiro é algo totalmente diferente da moeda, daquela moedinha que você carrega no bolso ou daquela nota de dinheiro que você carrega no bolso. Viu? Falei a palavra dinheiro. Então, dinheiro, na teoria do Marx, é um conceito que está relacionado à manifestação do valor das mercadorias, né? O dinheiro, então, portanto, não é um sinônimo de moeda, ele é necessariamente uma mercadoria, como a gente vai ver pela explicação lógica que o Marx faz aqui nesse capítulo. É uma mercadoria que se tornou, por motivos históricos e sociais, o equivalente geral de valor de todas as demais mercadorias, né? Muitas mercadorias assumiram essa função, esse papel ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas, né? Então, vocês já devem ter lido que o sal já teve a função do dinheiro, o gado, conchas, enfim, a depender do contexto social que a gente analise, diversas mercadorias assumiram esse papel. Então, o que o Marx está fazendo nesse capítulo 1 é mostrar a gênese lógica, atentos a isso, né? Não é uma gênese histórica, mas é uma gênese lógica do dinheiro no capitalismo. Como é que o dinheiro, como é que essa forma dinheiro se manifesta no capitalismo? Então, é isso que ele vai fazer. Ele apresenta essas 4 formas principais aqui, pessoal. A forma simples do valor, a forma de valor total ou desdobrada, a forma geral do valor e a forma dinheiro, né? Que é a forma ouro, que é o ouro, a mercadoria ouro, como a gente vai ver. A forma simples do valor, pessoal, ela é facilmente observada quando você coloca 2 mercadorias numa relação de troca. Então, o exemplo que o Marx dá são as varas de linho e o casaco. Ele vai dizer assim, 20 varas de linho podem ser trocadas por um casaco. Mas por que isso é verdadeiro e por que eu consigo trocar 20 varas de linho por um casaco? Por que um produtor de linho consegue ir ao mercado e, com 20 varas de linho, adquirir um casaco? Porque tanto as 20 varas de linho quanto esse casaco contém a mesma quantidade de valor, portanto, contém a mesma quantidade de tempo de trabalho socialmente necessário na sua produção. Aqui não está dito, né, mas a gente pode supor que essas 20 varas de linho demoraram 10 horas para ser fabricadas. Se elas estão sendo trocadas por um casaco, é porque esse casaco também demorou 10 horas para ser produzido. Então, nessa forma simples de valor, a gente observa que a primeira parte da igualdade, o Marx vai chamar de forma relativa, né, que é a forma ativa dessa expressão de troca, porque ela expressa o seu valor por meio de outra mercadoria, que é a forma equivalente, que está do outro lado da equação. Então, uma forma é relativa, a outra forma é equivalente. Quando o Marx coloca as coisas dessa maneira, ele pode, a partir disso, desdobrar conclusões lógicas em relação a isso. Se é verdadeiro que 20 varas de linho podem ser iguais a um casaco, supondo que ambos levaram 10 horas para ser produzidos, é verdadeiro que 20 varas de linho também podem ser iguais a N outras quantidades de mercadoria. Então, é isso que ele faz quando ele fala da forma desdobrada do valor. É um desdobramento lógico daquela primeira relação. Então, as 20 varas de linho também podem ser iguais a 10 libras de chá, 40 libras de café, desde que tanto as varas de linho como todas essas outras mercadorias que estão na forma equivalente tenham sido produzidas com a mesma quantidade de trabalho, né? Avançando mais ainda nesse desdobramento lógico, o Marx fala, se isso é verdadeiro, também é verdadeiro que várias mercadorias na sua forma relativa podem manifestar o seu valor em uma única mercadoria, por exemplo, nas 20 varas de linho. Então, é verdadeiro que várias mercadorias podem, por razões históricas e sociais, terem o seu valor manifestado em uma única mercadoria amplamente aceita por todos naquela sociedade, né? Então, como eu disse, a sociedade elege, por razões históricas e sociais e também técnicas, uma determinada mercadoria para ser a forma equivalente de valor de todas as demais, né? E assim é que a gente chega na forma dinheiro. O Marx vai dizer, a forma equivalente geral do valor das mercadorias no capitalismo é o ouro, né? O ouro é a mercadoria que assume a forma de equivalente geral do valor de todas as outras mercadorias. Por algum tempo ele concorreu com diversos outros metais preciosos,
mas, no final das contas, ele foi efetivamente eleito como a mercadoria equivalente geral. Uma coisa importante da teoria do valor, da teoria do dinheiro do Marx, que a gente conclui, é o seguinte: o dinheiro necessariamente precisa ser uma mercadoria, porque o dinheiro, como ele expressa o valor das demais mercadorias, ele tem que necessariamente e obrigatoriamente conter a substância do valor para que essa expressão possa se realizar, né? Então, como que seria possível um elemento assumir a função de dinheiro, o papel de equivalente geral do valor das mercadorias, se ele próprio não contém valor, se ele próprio não é resultado do trabalho humano e, portanto, não tem tempo de trabalho socialmente necessário? Então, essa é a primeira, principal e mais importante conclusão da teoria do valor do Marx, é essa. Dinheiro tem que ser necessariamente uma mercadoria. E para o Marx, no capitalismo, a mercadoria, por excelência, que assumiu o papel de dinheiro, é a mercadoria ouro. Só um pouquinho sobre a forma preço, né? A categoria preço, pessoal, o Marx ele apresenta as categorias no Capital, desde as formas mais abstratas até as formas mais concretas. Então, preço, quando ele fala em preço aqui nos primeiros capítulos, ele está se referindo meramente à expressão do valor das mercadorias, né? Mas esse conceito, essa terminologia preço, ele vai assumindo ao longo do desenvolvimento do Capital um outro conceito. Então, quando vocês chegarem lá no livro 3, vocês vão ver que preço de produção é um conceito bastante específico que o Marx vai apresentar. Mas, por enquanto, vocês podem ficar com a forma preço como sendo essa definição aqui. A expressão relativa simples de uma mercadoria, por exemplo, do linho, na mercadoria que já funciona como mercadoria dinheiro, o ouro, né, é a forma preço. Então, o que o Marx está dizendo? Que a forma preço é a expressão do valor da mercadoria, é a expressão relativa do valor da mercadoria na mercadoria que já funciona como mercadoria de dinheiro, portanto, no ouro. Então, eu posso dizer que ao invés de 20 varas de linho são iguais a um casaco, eu digo que 20 varas de linho são iguais a 2 onças de ouro. E posso ainda fazer a equivalência dessas onças de ouro em relação ao dinheiro específico de cada país, no caso das libras esterlinas. Então, por exemplo, na época que o Marx escreveu, né, entre 1717 e 1931, uma libra esterlina equivalia a 8 gramas de ouro. Então, neste período que o Marx escreveu, a gente poderia dizer que 20 varas de linho custavam 7 libras esterlinas. Então, essa é a forma preço ao qual o Marx está se referindo. Bom, pessoal, essas coisas que eu falei para vocês são as principais coisas que vocês precisam aprender do capítulo 1 do Marx. Vocês vão perceber na leitura que o capítulo é bastante longo, é extenso, é uma leitura bastante detalhada. O Marx é um tanto quanto prolixo, né? Ele gosta de detalhar bastante o que ele está falando, mas o que vocês precisam resgatar e fixar na memória são essas coisas que nós apresentamos aqui. Primeiro, o que é mercadoria, entender o conceito de mercadoria, o contexto no qual ela surge e o fato de que só no capitalismo ela se generaliza, o produto do trabalho humano se generaliza na forma de mercadoria, e que toda mercadoria possui valor e valor de uso, entender efetivamente o conceito de valor de uso e o conceito de valor, e as características que o Marx aponta para o valor e que compõem efetivamente a teoria do valor-trabalho dele, né? Que é a substância do valor, sendo o trabalho abstrato, a medida do valor, que é o tempo de trabalho socialmente necessário, e a forma do valor, que é o dinheiro, portanto, a mercadoria que, por excelência, assumiu essa função no capitalismo, é o ouro, né? Então, na teoria do Marx, o dinheiro é necessariamente uma mercadoria, isso é uma coisa importante de vocês aprenderem, embora é preciso que eu diga que esse tema não é um tema consensual dentro da teoria do Marx. Quem quiser aprofundar um pouco mais essa discussão, a gente pode sugerir leituras, né? Mas nós, professores da disciplina, nós compartilhamos essa ideia de que na teoria do dinheiro do Marx, o dinheiro é necessariamente uma mercadoria, né? E o ouro, por necessidade lógica, na teoria do Marx, é o equivalente geral que está por trás de todos os padrões de preço, ou seja, das moedas de cada país. Esse é um tema extremamente
não consensual, pessoal, que infelizmente a gente não pode nos aprofundar aqui, poderíamos fazer um curso inteiro sobre a teoria do dinheiro e do mais. Mas aqueles que tiverem interesse, a gente pode conversar sobre esse tema. Nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam que a referência para a aula de hoje é o capítulo 1 do Capital, do livro 1, né, a mercadoria. Esse texto está disponível em versão PDF na área dos arquivos ali na plataforma Teams. Eu me despeço e nos vemos na próxima videoaula.